Olá, tudo bem? Aqui novamente o Júlio Batiste, trazendo para vocês mais uma série de 100 videoaulas inteiramente gratuitas. Desta vez em parceria com o colega Manuel Jailton, colega com quem eu tenho uma longa parceria. Eu revendo todos os cursos do colega Jailton. O colega Jailton é um dos autores mais renomeados e conhecidos na área de videoaulas, principalmente de programação. Ele desenvolveu um método de ensino próprio muito respeitado, muito conhecido, e ele gentilmente cedeu para que eu trouxesse aqui para vocês essa série de 100 videoaulas sobre PHP. Tá? Vocês encontram mais sobre o nosso trabalho no meu site, juliobatiste.com.br, onde tem todos os livros de minha autoria, além de muito conteúdo gratuito. São mais de 5.000 tutoriais gratuitos na área de informática, português, matemática, e tem também a loja virtual, onde eu vendo somente produtos selecionados, livros, e-books, videoaulas e cursos online, e incluindo todos os cursos online do colega Jailton. E no site do colega Jailton vocês encontram também muitas videoaulas gratuitas e também as formações completas, sempre atualizadas. Ele está sempre lançando coisa nova. Esta é uma série de 100 videoaulas sobre programação PHP para iniciantes. Aprenda na prática. Ela é perfeita para quem está precisando aprender os fundamentos do PHP e não sabe por onde começar. Está perdido, indo num site, indo no outro, pegando tutorial aqui e ali e está perdido. Não precisa mais ficar perdido. Me acompanhe nessa série de 100 videoaulas que você vai ter um bom pontapé inicial sobre o PHP. Tem muito mais sobre PHP do que a gente vai poder passar nessa série de 100 videoaulas. Mas já é um bom início para você sair do não sei nada, estou perdido, para, já sei como funciona o PHP e consigo fazer algumas coisas. Essa série é baseada numa versão um pouquinho mais antiga do PHP, mas não invalida em nada tudo que você vai aprender aqui. Você vai poder aplicar nas versões mais recentes. Se você precisar realmente agora a dominar do básico ao profissional do PHP, precisar de um curso completo, aprender inclusive a criação de lojas virtuais, sistemas responsivos, sites completos, portais completos, aí eu recomendo este curso aqui, a Universidade do PHP, de autoria do colega Jailton. São mais de 1.500 aulas, 1.500 lições, totalizando mais de 150 horas de videoaulas. É a Universidade do PHP, formação completa em PHP, do básico à criação de sistemas profissionais e completos, incluindo uma loja virtual completa com integração com o PagSeguro, tudo passo a passo. Se você quiser saber mais e quiser aproveitar e comprar e se inscrever nesse curso com um super desconto, acesse esse link aqui que nós criamos uma promoção exclusiva para você que nos acompanha aqui através do YouTube. Lembrando sempre que vocês podem utilizar a área de comentários abaixo do vídeo como se fosse um fórum de discussão, né? Você pode usar os comentários para deixar uma dúvida, para responder uma dúvida deixada por outro usuário, pode deixar seus elogios, suas sugestões, enfim. O uso dos comentários é importante para a gente criar uma comunidade de aprendizado em torno do assunto do vídeo. É a maneira de nós interagirmos, eu como produtor de conteúdo, vocês assistindo meu conteúdo e deixando suas sugestões, críticas, elogios, etc. Então conto com os comentários de vocês. Não esqueçam também de se inscrever aqui no canal, tem o botãozinho inscrever-se. Qual a vantagem de se inscrever no canal? Primeiro, que é gratuito. E segundo, que se você é inscrito no canal, sempre que eu publico um novo vídeo aqui, o próprio YouTube avisa para vocês por e-mail que tem um novo vídeo, qual o assunto do vídeo e o link direto para acessar o vídeo. Então você não precisa se preocupar em ficar vindo no canal toda hora para ver se tem novidade, apesar de eu publicar quase que diariamente. Mas se você quiser ser avisado e se inscrever, me ajuda aí fazendo a sua inscrição, é só clicar e confirmar, não tem custo nenhum. E não esqueça de me ajudar a divulgar, compartilhar esses vídeos. Vocês podem fazer isso aí na descrição do vídeo, tem o link direto de acesso. Pode compartilhar, copiar e colar essa descrição, compartilhar nas redes sociais, Facebook, no Twitter, Google+, né? Adicionar o vídeo a uma lista de execução e assim por diante. Quanto mais vocês me ajudarem na divulgação, quanto mais visualizações e indicações os vídeos tiverem, mais e mais vídeos e lições eu trago aqui para vocês. Valeu? Conto com a ajuda de todos. Comentários, inscrevam-se no canal. E não esqueçam de indicar e compartilhar esse vídeo. Vamos lá então à lição. Valeu!
Opa, chegando então a nossa lição de número 003, lição número 3, desta série de 100 videoaulas de programação PHP para iniciantes, curso prático. Essa lição 3 nós vamos estudar variáveis, toda a linguagem de programação, depois de apresentada a sintaxe básica, que foi feito na lição 2. O próximo item é estudar variáveis. O que são variáveis, tipos de variáveis e escopo de variáveis. É muito importante entender sobre escopos. E veremos primeiro uma parte teórica e depois exemplos práticos de uso de variáveis no PHP. Tudo através de exemplos bem detalhados, passo a passo. Lembro sempre para vocês que esta série de videoaulas foi gentilmente cedida pelo colega de trabalho. Nós temos uma parceria de muitos anos, o professor Jailton, e eu revendo todos os materiais do Jailton e ele cedeu essas videoaulas para mim divulgar para vocês aqui no nosso canal no YouTube. Elas são baseadas em uma versão mais antiga do PHP, mas não invalida em nada o aprendizado, porque muitas das coisas que vocês vão aprender aqui se aplicam a qualquer versão do PHP. Se você precisar de imediato um curso completo, atualizado, prático, baseado no método Ágora, um método inédito de ensino desenvolvido pelo professor Jailton, com mais de 1.500 lições, totalizando mais de 150 horas de videoaulas, onde você vai aprender desde o básico do PHP até a criação de portais profissionais, incluindo lojas virtuais completas. Tem esse curso aqui, Universidade do PHP. Nesse endereço você tem todas as informações sobre esse curso. É só acessar, tem lá informações, endereço de contato, tudo, tá legal? Vamos então para a nossa lição 03 desta série de 100 videoaulas sobre PHP, onde vamos aprender sobre variáveis. Um excelente estudo a todos. Continuando o nosso curso de PHP, vamos agora falar a respeito das variáveis. Qualquer linguagem de programação, todas elas utilizam o conceito de variáveis. Até porque as informações precisam ser gravadas na memória de alguma forma. E para se fazer isso, se faz através de variáveis. Então vamos conhecer então o conceito do que vem a ser uma variável. Variável no sentido de programação é uma região previamente identificada que tem por finalidade armazenar informações, dados, de um programa temporariamente. Então você quer trabalhar com alguma informação e você quer guardar essa informação na memória. Lógico que tudo que você está fazendo está guardado na memória. No caso aqui, essa aula que eu estou gravando, como ela ainda não está salva no computador, ela está guardada na memória. Se de repente faltar energia, tudo foi perdido. Então, se você está trabalhando uma linguagem de programação, todas aquelas informações que você está trabalhando estão guardadas em memória. Mas a questão é como é que eu vou fazer para eu recuperar esses dados e manipular esses dados. Então, para isso, você vai trabalhar com o conceito de variáveis. Por quê? Trabalhando com variáveis, você vai armazenar os valores dentro desses espaços de memórias e através do nome daquela variável você vai saber onde localizar aquele valor, resgatar aquele valor e assim manipular o valor. Então a variável armazena um valor por vez. Então uma variável, se você tem, vamos supor, você tem uma variável B e você armazenou para essa variável um valor 10. Se você quiser de novo colocar outro valor nessa variável, por exemplo, um valor 5, então, aquela variável já não vai mais valer 10, vai valer 5. Por quê? Porque, embora o valor dela varie bastante, mas ela só pode receber um único valor. A única variável que pode receber vários valores é o tipo de dado arrays, que a gente ainda vai ver na frente. Então, sendo considerado como valor o conteúdo de uma variável. Variáveis devem receber nomes para poder serem referenciadas e modificadas quando necessário. Se a gente, então, quer trabalhar com espaço de memórias, quer recuperar essas informações, a gente tem que saber onde que nós vamos guardar e qual o nome que nós damos. Então é como se nós dessemos um apelido para aquele pequeno bloco de memória, no qual nós vamos armazenar algum valor, e aí quando nós quisermos chamar aquele valor, então nós guardamos através do nome da variável. Então, uma forma assim não tão técnica de conceituar a variável, é isso que eu estou falando. Então você dá um apelido, digamos assim, para um espaço de memória, através de um nome, e ali você vai armazenar algum valor. Isso, de grosso modo, vem a ser mais ou menos o conceito de variável. Então, para que você possa
fazer uma variável, existem algumas regras. Não é qualquer nome que pode ser uma variável, não. Existem algumas regras. E algumas regras vão variar muito pouco de uma linguagem para outra. Então, as regras são as seguintes. No caso do PHP, especificamente, todas as variáveis sempre devem começar com o símbolo cifrão. Quando o PHP vê algum identificador com o símbolo cifrão, ele está entendendo que aquilo trata a respeito de um nome de uma variável. Então, toda vez que você for trabalhar com variáveis no PHP, você sempre começa com o caractere cifrão. Após esse símbolo, os nomes devem começar por uma letra, seguida de uma sequência de letras, de A a Z, minúsculo, ou de A a Z, maiúsculo. Números, de 0 a 9, ou caractere do tipo sublinhado, ou underscore. O que é isso aí? Então, você tem o nome de uma variável, começa com cifrão. Depois desse cifrão, ou dólar, como algumas pessoas chamam, depois do dólar, você não pode colocar, ou não pode iniciar o nome da sua variável com caracteres especiais, né, mas somente com letras, números ou underscore. Terceira regra diz, nomes com caracteres em minúsculo ou maiúsculo são diferenciados. Isso porque o PHP é case insensitive, ou seja, se você der um nome para uma variável, assim, nome com N maiúsculo, e depois você for chamar, se você quiser chamar essa variável em outro lugar, com o nome com M e o E maiúsculo, ou ainda nome minúsculo, o PHP vai entender isso aqui como três coisas diferentes. Três espaços de memória diferentes. Porque o PHP ele é case sensitive, ou seja, ele diferencia maiúsculo de minúsculo. Se você estivesse trabalhando com o Delphi, com o C ou com o Pascal, então você ia ver que isso aqui seria a mesma coisa. Claro, sem o cifrão. E seria o mesmo nome de variável. Mas quando você trabalha com o Java e com o PHP, aí ele já diferencia o maiúsculo de minúsculo. Para ele, isso aqui são espaços diferentes. Então, muito cuidado na hora de criar as suas variáveis, para você não errar. Crie um padrão. O ideal é que você sempre coloque o nome das suas variáveis em letras minúsculas. Não é permitido colocar caracteres de espaço em branco dentro dos nomes de variáveis ou constantes. Todas essas regras que eu estou falando aqui se aplicam a funções, se aplicam a constantes e também se aplicam a variáveis. Então, por exemplo, se você chama aqui uma variável nome aluno, com esse espaço entre os dois, então isso aqui está errado. O PHP não vai entender isso aqui como sendo uma variável, porque você tem que colocar tudo junto. Não é permitido colocar acento e caracteres especiais em nome de variáveis ou constantes. Exemplo, aqui nós temos uma variável do tipo média final. Aqui qual é o erro dele? O erro é porque nós temos um acento e também esse traço. O traço é considerado caractere especial. O único que não é considerado, no caso, que é permitido pelo PHP, é o underline. É recomendável utilizar sempre variáveis com letras minúsculas, pois o PHP já possui algumas variáveis pré-definidas, cujos nomes são formados por letras maiúsculas. Uma boa dica para você trabalhar com suas variáveis, sem que você corra o risco de estar trabalhando com nomes e não saber qual nome você fez, então você sempre trabalha com o padrão, né? No caso, minúsculo é o ideal. Então, toda vez que você for criar uma variável, cifrão, mais, obedecendo essas regras, o nome da variável em minúsculo. E uma observação importante é que esse nome aqui, $diz, é uma variável especial e ela não pode ser atribuída. Aqui nós temos algum exemplo de variáveis. Vamos ver por que está certo, por que está errado, se é possível, se não é possível. Primeira variável, eu tenho aqui $6 valor. Então, essa variável aqui está errada. Você não pode trabalhar com uma variável assim. Por quê? Por que isso aqui está errado? Porque depois do caractere $, você não pode começar o nome de uma variável por um número. Depois do caractere $, você pode começar por uma letra ou por um underline. O nome da sua variável, ela pode ter número, mas não no primeiro caractere, e sim a partir do segundo. Então, essa variável aqui está errada. Essa aqui, ó, $, valor. Essa variável aqui já está correta, esse nome pode. Qual é a regra aqui? A regra aqui
Depois do caractere dólar, você só pode começar com a letra ou com o underline. Você não pode começar com um número imediatamente após, como o primeiro nome de uma variável. Aqui, então, daria certo. Se você colocar dólar, valor 6, aí daria certo. O 6, no caso, aqui no final. O 6 poderia ficar em qualquer lugar aqui, menos na primeira posição. Aqui eu tenho dólar, valor total. Também está correto. Não tem nada, nenhuma restrição. Aqui eu tenho dólar média. Aqui está errado. Qual é o erro daqui? É o acento. Acento, caractere especial, não pode fazer parte do nome de uma variável. Eu tenho aqui valor 2 total. Também está correto. Usei aqui o underline para juntar os dois nomes e coloquei um número. Um número no meio de uma variável é aceitável. Valor total. Então aqui já não está certo, está errado. Por que está errado? Porque eu tenho um espaço entre o nome da variável. Para que esse valor ficasse correto, ó, você teria que colocar o caractere underline juntando para formar um nome só. Aqui eu tenho dólar, valor total. Só que aqui agora eu tenho um traço. Aqui está errado também. Aliás, embora aqui eu escrevi correto, mas aqui está errado. Por que está errado? Porque aqui é um caractere especial. Então aqui está errado. Não coloca uma variável nesse tipo. Isso aqui está errado. Muito bem, então. Esse aqui foi o conceito das variáveis. Vamos falar agora a respeito do escopo de variáveis, né? Existem, na verdade, dois tipos especiais de escopo. Existe o escopo global e o escopo local. Então, o que vem a ser o escopo? O escopo de uma variável é o contexto onde ela foi definida. Em relação ao escopo, quando uma variável é utilizada de uma função, pode haver uma outra variável com o mesmo nome que é utilizada em outra função, ou no código do programa principal. Então, você criou uma variável B lá no bloco principal do seu programa, e dentro de uma função, você também criou uma variável B. O programa ele vai entender a variável B com extensão global e a variável B da função com extensão local como sendo espaços de memória diferentes. Então, aqui são espaços de memória diferentes. Cada um funciona dentro do seu contexto. Ou seja, a variável definida dentro da função só pode ser acessada ali dentro. Fora dali, o seu valor não é acessível em nenhuma outra parte do programa. Então, esse conceito aqui é o conceito de variável local. Nós vamos já fazer vários exemplos disso para que você possa entender na prática como isso funciona. Então, no entanto, é possível usar dentro de uma função o valor de uma outra variável existente também no programa principal. E para isso há duas maneiras. Então veja, quando você coloca uma variável dentro do programa principal, a variável B, e dentro de uma função qualquer você coloca uma outra variável também com o mesmo nome B, nesse momento, embora as duas variáveis tenham o mesmo nome, mas o PHP vai entender como sendo duas coisas diferentes. Ou seja, são valores diferentes guardados em espaços de memórias diferentes. Logo, são duas variáveis diferentes. Mas, se você quiser que aquela variável B, utilizada fora do bloco principal do programa, que ela possa ser utilizada, modificada por uma função, aí você vai ter duas formas de fazer isso. A primeira forma é você defini-la como global no início da função, ou utilizar um array predefinido globals, que utiliza o nome das variáveis como chave associativa. Então vamos ver isso na prática, né? Nós até agora estamos muito teóricos, vamos então agora ver na prática como isso funciona. Vamos então agora fazer os exercícios para que a gente possa entender o conceito de variável, o conceito de escopo de variáveis, né? Vamos colocar então na prática. Para isso nós vamos abrir o bloco de notas e nós vamos fazer tudo aqui no bloco de notas. Primeiramente, eu quero mostrar para vocês o que vem a ser uma variável. Colocar aqui o nosso comando, php, pronto, php, e vou mandar imprimir. Estou estudando variáveis. Aqui eu tenho que colocar o ponto e vírgula, porque eu estou finalizando o comando php. E aqui eu fecho o comando php. Vou salvar esse arquivo dentro do curso PHP, vou salvar como x.php. Vou colocar x01 para ficar exercício 01.php. Vou salvar. E aqui no meu localhost,
localhost, nós já configuramos x01.php. Então é aqui. Então tá aqui, estou estudando variáveis. Então como que eu fiz aqui? Na verdade eu não fiz muita coisa não. Eu simplesmente iniciei um comando php e coloquei para imprimir esse valor. Agora, se eu quisesse imprimir esse valor de forma diferente, eu vou criar então aqui, olha só, uma variável, vou chamar essa variável de A, e vou dizer que essa variável vai receber 2. Pronto. Agora, se eu quisesse imprimir essa variável, eu faria assim, ó. O valor da variável A é. Eu vou colocar um ponto e o valor da variável. Um detalhe interessante aqui é por que eu estou colocando esse ponto. Esse ponto significa concatenação. O que é concatenação? Você vai juntar o valor dessa variável com o valor desse texto aqui com o valor da variável. Então aqui, vamos ver o resultado. Fica assim, localhost, já está aqui. Ó, o valor da variável A é 2. Então o que aconteceu? Eu armazenei o valor 2 dentro de uma variável A. E aqui eu mandei imprimir esse valor. Se aqui eu tivesse uma variável B e colocasse assim, recebe 15, eu ainda poderia fazer mais. Echo, aqui vai dar um valor da variável B, aí você põe o que? B. Executando, vamos salvar aqui e vamos atualizar aqui. Ó, observa o que aconteceu. Aqui ficou tudo junto. Por quê? Porque, como nós falamos, o PHP ele precisa de código embutido dentro da linguagem para que ele possa trabalhar. Precisa de código HTML. Aqui, em momento algum, eu dei a nova linha. Então, se eu quisesse fazer isso, eu ia precisar utilizar uma tag HTML. Eu vou imprimir aqui a tag BR. Então, eu vou colocar a tag BR e vou executar esse comando do jeito que está, só para que você possa visualizar. Observa o seguinte, que aqui deu um erro, né? Deu um erro. Por quê? Porque aqui nós estamos utilizando um comando HTML e nós estamos utilizando o eixo. Então, toda vez que você for utilizar, você tem que colocar o comando HTML entre aspas. Salvando aqui agora. Então, nós temos o nosso valor. O que eu pedi aqui? Eu usei essa tag HTML simplesmente para quebrar a linha, que é justamente o que faz a tag BR. Muito bem. Agora eu vou fazer uma terceira variável e vou chamar essa variável C. E vou dizer que a variável C vai receber o valor de A mais o valor de B. E aqui, copiar aqui, eu vou então imprimir o valor de C. Esse exemplo aqui não nos leva a muito lugar não, é só para a gente conhecer os conceitos de variável. Executando, aqui também eu vou colocar um BR. Salvar. E tá aí, ó. Então o valor de A, ó, somou os dois. Só vamos entender então. Eu peguei o valor de A, armazenei dentro dele o valor 2. Criei a variável A, criei a variável B e criei a variável C. Sendo que eu somei A mais B. Lógico que eu poderia colocar aqui 15 mais 2 diretamente, sem problema nenhum, ia dar também o mesmo valor. Mas isso eu não fiz, eu armazenei dentro de variáveis. Quando eu quis imprimir, observa que eu coloquei o caractere ponto. Esse ponto significa a concatenação daqueles valores.
Agora eu vou fazer uma mudança aqui só para você ver a diferença. Observa que essa variável c, ela foi declarada como sendo uma variável minúscula. Aqui eu estou colocando a variável com o tipo maiúsculo. Vamos salvar e vamos executar. Veja que o valor o valor 17, ele não foi impresso. O comando HTML, ele foi impresso normal, o comando action, na verdade, para imprimir o valor. Mas por que não foi impresso, no caso, o valor C? Porque ele não localizou essa variável. Na verdade, ela não foi referenciada em lugar nenhum. Por quê? Porque essa variável minúscula é diferente dessa variável maiúscula. Quando eu modifico, aí eu tenho o meu valor. Então, esse foi um pequeno conceito, né, de variáveis. Essas variáveis aqui são variáveis globais. Agora, eu vou criar uma função. Ao invés de imprimir esse valor de A mais B aqui, eu vou criar uma função que faça isso. Não se preocupe ainda em entender função, porque função ele vai ser um assunto que nós ainda vamos estudar detalhadamente. Então, não se preocupe ainda em entender o conceito de função. Vou criar aqui uma função. Eu vou chamar essa função de soma. Aqui eu vou colocar o seguinte. E vou colocar assim. Ó, o que eu estou fazendo aqui? Eu vou dizer que essa função soma, ela vai simplesmente imprimir o valor de C, que na verdade o valor de C é a soma desses dois valores. E aqui, ó, eu mando primeiramente imprimir o valor de A, depois eu mando imprimir o valor de B, e agora eu vou mandar chamar a função soma. Assim, soma, vou executar, e vamos ver o que acontece. Ó, a mesma coisa, só que eu vou colocar bem aqui para você ver realmente a coisa acontecendo, para não ficar nenhuma dúvida. Usei a função, para você saber que a gente está usando a função. E aqui eu vou dar um BE, um action. Pronto. Só para saber ó, que é diferente. Ó, aqui, ó, usei a função. O valor de C é... O que a gente está querendo mostrar aqui? A questão do escopo. Nesse caso aqui, essas variáveis aqui são variáveis do programa. Né? São as variáveis do programa principal. No momento que eu tenho uma função, essa variável C aqui, embora tenha o mesmo nome da variável C, aqui ele vai entender como variáveis diferentes, em locais de memória diferentes. É o mesmo nome, porém, ele vai entender como outra variável, porque aqui passa a ser uma variável local, utilizada somente nessa função. Todas as variáveis que tiverem dentro dessa função vão ser variáveis locais. Mesmo que tenham o mesmo nome, vão ser espaços diferentes. Se eu quisesse imprimir o valor de C dentro dessa função, utilizando essa função, aí eu teria que fazer o seguinte. Eu ia ter que colocar a palavra global C, salvando e executando. Olha aí, agora ele utiliza. Então, essa variável C, que aqui está, não é mais uma variável da função, mas é uma variável do programa principal. Por quê? Porque eu referenciei a ela utilizando a palavra reservada global. Então, aqui eu mostrei para vocês o conceito de variáveis globais e o conceito de variáveis locais. Então, sempre que você quer utilizar dentro de uma função o valor de uma variável, use a palavra reservada função. Se você quisesse, ó, isso aqui tudinho, vamos colocar bem aqui. Isso aqui tudinho dentro dessa função, isso aqui tudo dentro dessa função.
Se eu mandar executar, e vai dar isso. O que, que aconteceu aqui? Aqui ele não reconheceu nem o A e nem o B. Porque o A e o B, eles estão referenciados aqui. Aqui não está fazendo nenhuma referência. Essa variável aqui é uma variável da função. Então, se eu quisesse utilizar essas duas variáveis, no caso aqui do meu programa, eu faria cifrão A e cifrão B. Ó, global, cifrão A, cifrão B e cifrão C. Salvando agora, agora todo mundo aparece. Então, esse aqui foi o primeiro exemplo usando o conceito de escopo de variáveis. Existe ainda uma outra forma que você pode fazer isso. Vamos tirar isso aqui, eu vou deixar como estava aqui. Vou colocar bem aqui. E nós vamos utilizar essa mesma função de uma outra forma. Eu vou salvar só para você ver como está. Então está assim, né? Eu vou tirar, ó, uma outra forma de você fazer isso sem utilizar a palavra global é você utilizar da seguinte forma. Ó. Eu quero imprimir quem? Eu quero imprimir o valor de C. Então, ao invés de fazer assim, eu poderia utilizar uma variável global assim. Globals. Aqui eu coloco, olha, entre aspas simples, o nome da variável que eu quero imprimir. E só isso. Salvar. Executando, ó. Só vou modificar um valor aqui para saber que modificou, né? Porque senão fica a mesma coisa, de repente pode achar que não alterou nada. Ó, modificou. Então, veja que do mesmo jeito que nós fizemos lá, declarando global aqui, nós podemos utilizar essa variável superglobal aqui, globals. Observa que ela é maiúscula. E aqui dentro desse colchete, eu me coloco o nome da variável a que eu me refiro. Aí ele vai saber que eu estou trabalhando com uma variável global. E assim, essa variável C passa a ser a mesma variável que está sendo utilizada aqui. Primeira forma, utilizando aqui, global, utilizando global dessa forma. Primeira forma foi assim. E a segunda forma, utilizando a palavra globals. Uma outra coisa interessante no PHP é o conceito de variáveis dinâmicas, ou variáveis variáveis. Como é isso? Seguinte, eu vou excluir isso aqui. Aliás, eu vou criar um novo arquivo. Deixa eu salvar aqui como. Vou colocar aqui a x02. Vou criar um novo arquivo. E a gente vai fazer o seguinte. Vou criar essa variável A e vou dar o nome para ela de Manuel, que é o meu nome. Eu vou apagar isso aqui tudinho para ficar mais fácil de entender. Então, assim, quando nós trabalhamos com variáveis, você já sabe que a gente trabalha dessa forma. Eu vou então imprimir, só para você ver a diferença, eu vou imprimir a variável A. E é natural que você já sabe o que vai acontecer, né? Aqui eu vou pôr x02. É porque eu salvei? Assim. Salvando. É porque nós só salvamos como é x02, aí ficou um arquivo de texto, mas na verdade é x2.php. Esqueci de colocar o ponto .php. Muito bem, agora sim. Olha só, Manuel. Então aqui a gente já sabe o que aconteceu. Eu criei uma variável A e atribuí a ela um valor Manuel. Mas agora eu posso criar uma variável de uma variável. A variável A possui o nome Manuel. E eu posso criar com o valor da variável A, um outro variável. Para isso, eu faço o seguinte, ó. A vai ser igual Jailton.
Então, o que é que significa isso aqui? Significa, primeiramente, nós criamos uma variável A do tipo Manuel. E, dinamicamente, eu criei uma variável da variável A, chamada de Jailton. Eu vou imprimir, então, agora o valor da variável Manuel. Eu vou salvar. E olha só o que eu tenho, Jailton. Mas aí você está perguntando, mas variável Manuel? Eu não criei uma variável Manuel. Criamos. Como é que a gente faz isso? Isso aqui, às vezes, pode ser bem interessante para a gente utilizar em alguns programas. Tem vezes que tem soluções que só saem se você criar variáveis dinamicamente. Para você entender melhor. Eu tenho aqui, ó, essa variável A, da forma que está aqui, ela tem esse valor de Manuel. Quando você cria uma variável, ou seja, uma variável de uma variável, o valor que estava naquela variável passa a ser o nome da variável que você criou. Por exemplo, A, o valor de A é Manuel. Assim, eu imprimo Manuel. Quando eu clico cifrão, cifrão, é como se eu estivesse dizendo assim, ó, mesma coisa se eu estivesse dizendo assim. Manuel recebe Jailton. Então, usar essa estrutura aqui é a mesma coisa que usar essa estrutura aqui. E observe que essa variável Manuel foi criada de forma dinâmica. Ela não existia, ela foi criada de forma dinâmica. O valor da variável passa a ser uma variável. E aí você pode utilizar essa variável no seu programa. Você também poderia imprimir isso. Olha como você poderia fazer. A mostrar aqui como você poderia fazer isso. A salvar. Qual foi o erro aqui? Ah, sim, faltou aqui o... Veja bem, ó. Aqui, então, eu criei o quê? Eu imprimi o valor da variável A, que é a variável Manuel. A variável A que tem como valor Manuel. E aqui eu imprimi, né, se eu poderia até tirar isso aqui, ó, o valor da variável criada dinamicamente. Então, quando eu me refiro, aqui no caso, eu poderia fazer assim, ou eu poderia fazer assim. Eu vou colocar das duas formas. Então, pronto. Está aqui os valores passados já. Então, veja. Aqui eu vou executar esse comando. E está aí, ó. Vou maximizar aqui. Então, o que nós fizemos aqui? Primeiramente, nós criamos uma variável de forma normal. Está aqui a variável A. E atribuímos a ela o valor de Manuel. Depois nós criamos uma variável de uma variável e atribuímos a ela o valor de Jailton. Aí eu fiz a impressão da seguinte forma, né? Então está aqui, a criação da variável, esses valores aqui vão ser interpretados aqui. A criação da variável, então se eu tenho SA, ó, Manuel, e criei a variável SA igual a Jailton. Eu vou tirar esse negócio de criação, eu vou deixar só assim. Então, o nosso programa está mais ou menos assim. Criamos uma variável A, Manuel, uma variável Jailton. Aí, como é que eu posso imprimir esses valores? Quando eu coloco esse comando cifrão A, então, vai imprimir o valor Manuel. Se eu colocar cifrão e entre chaves um outro valor, que é o valor dessa variável, então vai imprimir o valor Jailton, que é justamente esse valor que foi criado na variável da variável. Ou eu ainda poderia imprimir cifrão Manuel. Quando eu imprimo cifrão Manuel, é a mesma coisa que se eu imprimir cifrão entre chave e cifrão. Ou seja, eu estou pegando o valor da segunda variável, da variável que foi criada. Então, como é que eu imprimo o valor da variável que foi criada? Ou eu coloco o nome que foi referenciado aqui, ou eu coloco, entre aspas, o nome da variável, que foi o nosso caso aqui, ó. Quando eu quis juntar os dois,
eu coloquei variável A e coloquei variável A cifrão Manuel. Então, veja como se cria variáveis dinamicamente. Então, isso é um conceito que parece um pouco confuso, mas que você possa estudar esse conceito e entender isso aí, tá? Então, aqui a gente termina o nosso conceito de variáveis. Considerando que variáveis é uma coisa que a gente vai estar utilizando todo o tempo, a gente vai ter, durante o estudo, vários outros tipos de variáveis, algumas variáveis já pré-definidas e muitas outras coisas mais. Existe também o conceito de variáveis externas ao PHP, que justamente vem acoplado ao conceito de formulários, que é o método get e variável do tipo post. Mas isso nós vamos estudar quando nós estivermos estudando formulário. Se você tiver pressa, então, de entender esse conceito de get e de post, então você pode agora passar lá para o conceito de formulários, para que você possa fixar esse valor. Não vou colocar aqui porque fica um pouco distante, né? E aí a gente ainda vai ter que estudar o formulário em toda a sua magnitude. Então, espero então você na próxima aula, que nós vamos trabalhar vamos falar a respeito de constantes. Então, até a próxima aula. Agradeço por você ter assistido essa videoaula até o final. Essa que é mais uma das lições desta série de 100 videoaulas sobre programação VBA. Lembrando sempre que essas videoaulas foram gentilmente cedidas pelo professor Manuel Jailton, ele que é o autor das videoaulas, e cedeu para que eu divulgasse aqui no canal, para divulgar também o trabalho dele. Tem uma parceria de longa data com o professor Jailton. Lembrando sempre que essas videoaulas elas são para uma versão mais antiga do PHP e tem apenas a parte básica do PHP. O PHP é muito mais amplo, tem muito mais coisa do que a gente vai conseguir cobrir nessas 100 videoaulas. Se você quiser uma formação atualizada, sempre em atualização, que aborda um estudo completo do PHP, usando um método de ensino diferenciado, o método Ágora, desenvolvido pelo professor Jailton, fica aqui a sugestão desse curso, a Universidade do PHP, que é uma formação completa e prática do PHP, do completamente iniciante ao profissional. Atualmente já são mais de 1.500 aulas, com mais de 150 horas de videoaula. E sempre que surgem coisas novas, atualizações, o professor Jailton cria novas aulas e coloca lá dentro do ambiente do curso. Detalhe, o acesso a esse curso é vitalício, ou seja, enquanto você estiver vivo, você pode acessar o curso, sempre vai ter atualizações, vai ter coisa nova. Então, realmente é uma oportunidade única. E em parceria com o professor Jailton, eu consegui um desconto de 66% em relação ao preço normal do curso. Tá? O preço normal do curso que qualquer aluno vai pagar se acessar ou pelo meu site diretamente ou pelo site do professor Jailton é acessando através desse link aqui, vocês vão pagar 1/3 do valor normal que pagariam. Tá? Esta é uma formação, gente, muito completa. Ela aborda mesmo desde o início como instalar o que é o PHP, a parte de lógica de programação e vai indo. Toda a parte do lado cliente, HTML5, CSS, até a parte da programação PHP do básico ao avançado, indo até a criação de uma loja virtual completa. Então, vale a pena, deem uma conferida nesse endereço aqui, tá bom? Nesse endereço vocês têm todas as informações, uma descrição completa do que é o curso, a quem se destina a formação PHP, qual o método de ensino utilizado, como é que funciona o acesso, é acesso vitalício, é online, 100% online a formação, o índice completo e detalhado de todos os módulos e das lições de cada módulo. E nesse endereço, 66% de desconto em relação ao preço normal. Você vai pagar 1/3 do preço normal do curso. E ainda você vai poder parcelar em 6 vezes, sem juros, em todos os cartões via PayPal. Tem também uma opção de parcelamento em 12 vezes, com juros de 1,99% ao mês, via PagSeguro, aceita todos os cartões. Então é só acessar esse endereço aqui, que vai ter muita informação, todas as informações sobre o curso lá. Legal? Não esqueçam, se tiver alguma dúvida sobre uma das lições, se souber sugestões, críticas, elogios, usem o campo comentários. Tá? Não esqueça também de se inscrever aqui no canal, tem um botão aí vermelhinho
com a letra em branco, inscrever-se. Se você ainda não é inscrito, se inscreva. É de graça, não custa nada. E a vantagem é que sempre que eu publico uma nova lição, uma nova videoaula aqui no canal do YouTube, automaticamente o próprio YouTube te avisa por e-mail informando o título da lição e o link direto de acesso, tá legal? E não esqueça de me ajudar na divulgação dessa série de 100 ou mais videoaulas sobre programação PHP. Se você tiver amigo, colegas, conhecidos que queiram estudar, que precisem estudar PHP, aqui na descrição do vídeo tem uma descrição detalhada, um link de acesso. Então me ajudem nessa divulgação aí. Quanto mais divulgação, mais acesso, mais rapidamente eu disponibilizo novas lições. Estamos combinados então? Valeu, pessoal. Mais uma vez agradeço por terem assistido a lição. Aguardem as próximas e um excelente estudo a todos. Fui!